Olá, estamos através do canal do YouTube da Igreja Batista Memorial em Rondonópolis, iniciando mais uma semana, Dia do Senhor, dia 3 de maio, domingo, o 24º dia após o domingo de Páscoa, quando celebramos a ressurreição de Jesus. Continuo aqui pensando e meditando, compartilhando com os amados irmãos, Jesus ressurreto. Porque é tempo de compartilhar a fé, a esperança e o amor. Estamos no 38º dia, quase 40 dias da quarentena, e seguindo as orientações, e especialmente queremos seguir as orientações da palavra de Deus, é o que nos traz conforto num tempo como esse. Ressurreto quer dizer aquele que ressurgiu em perfeição dentre os mortos. Jesus ressurgiu em perfeição dentre os mortos. Por isso falamos de amor, falamos de conforto. Estava ouvindo hoje a entrevista da doutora Nise Yamaguchi, entrevistada por Leda Nagli, agora dia 22, nessa semana. Entre outras coisas que ela falou que o amor e a solidariedade ajudam muito neste tempo. É isso que quero falar com vocês nesta manhã. Em alguns lugares do mundo está faltando solidariedade, e aqui no Brasil também não é diferente. É tempo de compartilhar a fé, a esperança e o amor. Por quê? Eu estava olhando estatísticas agora, aqui recentes. Não tenho aqui de Mato Grosso, eu tenho de São Paulo e de Rio de Janeiro, que reflete o que acontece no restante do Brasil. A violência aumentou 44,9% em São Paulo, mulheres vítimas de violência. E no Rio de Janeiro aumentou em torno de 50%. É muita violência. Uma ferramenta foi anunciada através do número de WhatsApp, para que lá, quem mora então naquela região, São Paulo, faça uma denúncia. Isso eu vi na Agência Brasil. O site agora informou, pesquisa publicada em dia 29 deste mês. Então, o que nós temos, infelizmente, num tempo como esse, que é o mês da família, quando as pessoas deveriam estar celebrando mais o amor em família, e entre as relações mais próximas que existe, esposa, pais e filhos, infelizmente estamos vendo falta de amor, carência de amor. Por isso é tempo de nós, os crentes, e infelizmente há crentes nas estatísticas da violência, não deveria ser assim de maneira alguma. Não deveria ser assim. Eu vivi com a minha esposa há 37 anos, graças a Deus nunca agimos com violência um com o outro. Eu sei que a violência não é só física, às vezes a violência é moral, às vezes a violência é verbal, às vezes a violência é uma traição, que é uma terrível violência que existe, que alguém, um esposo ou uma esposa faz contra o cônjuge. E isso, como diz alguns, né, permite um demônio entrar na relação. Então é tempo de rever tudo isso, porque Jesus ressuscitou, ele está ressurreto dentre os mortos. Ele está no trono da sua glória e ele pode estar no coração de qualquer um, enchendo o coração de amor. É por isso ele ressuscitou. E eu quero repetir de novo essa frase, ela é muito significativa, muito enigmática. Nosso evangelho não termina na morte. Muitas pessoas estão indo aos templos cristãos como se Jesus tivesse morto. Ele não está morto, ele ressuscitou. E diz Stanley Jones, nosso evangelho não termina na morte, mas em vitória. Não em túmulos, mas em triunfo. Por isso, o radiante otimismo vive em nosso coração. Vive no meu coração. E isso me faz um alívio muito grande, viver cada dia com confiança, com conforto. Você tem conforto no seu coração? Você tem levado conforto ao coração do seu cônjuge, se você é casado, ou do seu próximo? Quem é o seu próximo? Alguém da sua família, não é? Alguém no seu relacionamento. Por isso, vamos voltar aqui ao Salmo de Davi, Salmo 23. Eu tenho falado nesses domingos da ressurreição e pós-ressurreição
sobre esse salmo. Falei sobre tempo de compartilhar fé na primeira vez, tempo de compartilhar esperança no domingo passado, e hoje tempo de compartilhar o conforto, compartilhar o amor. Eu destaco aqui o versículo 4. Começa o versículo 1, dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E então o versículo 4 diz: quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa frase importante aqui, que é riquíssima, e quero comentar alguns minutos aqui com os amados irmãos, porque continuamos num mundo, como diz, tenho repetido aqui a célebre frase de Tozer: um mundo assustado precisa de uma igreja corajosa, e precisamos ser essa igreja, a igreja fora do templo. Estava lendo o artigo do Luiz Saião, vale a pena, é prazeroso ler o que escreve Luiz Saião, não desmerecendo outros, mas um homem que escreve com propriedade, com experiência e vivência da palavra, vivência da fé. Ele falando sobre a igreja fora do templo, não podemos nos reunir nos templos. E a igreja de Jesus, ela não morre por falta disso, por falta do templo. Ela continua levando a mensagem. Por isso eu escrevi, dia 26 de março, igreja fora do templo. Temos que relembrar isso. Igreja forte, igreja que compartilha o amor, igreja que compartilha conforto. Quando? Todos os dias. O versículo 6 do Salmo 23 fala: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias. Uma igreja forte, uma igreja fora do templo, ela compartilha misericórdia todos os dias. Não é só no dia do Senhor, no domingo, lá no templo, todos reunidos. E por que isso? Porque o salmista diz no verso 4, o Senhor está comigo. E aí leio também o Salmo de Davi, o Salmo 63, em que ele fala dessa sua experiência. Ele fala: meus lábios te louvarão, pois teu amor é melhor que a vida. Na Almeida, século 21, Salmo 63. Ele estava com anseio da presença de Deus, de entrar no templo. Ele estava lá no deserto de Judá, fugindo de Saul, que queria matá-lo. E então ele está falando: meus lábios te louvarão. Ele antes falou assim: eu te contemplo no santuário, teu poder, tua glória. E então ele diz: meus lábios te louvarão, pois teu amor é melhor que a vida. O que é melhor para você? Para algumas pessoas é o dinheiro, para outras pessoas é boa comida, para outras pessoas é um prazer luxuoso, uma luxúria. Para outras pessoas, o melhor é comprar um bem de consumo, um sonho de consumo. Há tantas coisas que as pessoas colocam como coisa melhor e buscam o melhor. Alguns ficam dizendo: o melhor está por vir, mas sabe, Jesus já veio, ele é o melhor. Hebreus fala constantemente: Jesus é melhor do que anjos, melhor do que a aliança feita com Moisés, e fala de tantas coisas. Jesus é melhor, porque ele é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Ele veio morrer por nossos pecados na cruz, e ele veio para nos tirar o medo da morte. E, como diz Davi: ainda que eu tiver que andar no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, o melhor é o amor. O melhor é o amor de Jesus, o amor de Deus no nosso coração, como diz Paulo escrevendo aos Romanos, derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por isso, o versículo 4 é muito importante do Salmo 23, quando ele diz: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ontem à noite, no grupo de WhatsApp da nossa igreja, Malúcia compartilhou uma música que me trouxe muito conforto. Malúcia, eu disse ontem que bênção, Lúcia, ainda há esperança. A frase daquele hino que calou o meu coração é: ainda há esperança.
E ainda que parece que tudo está no vale da sombra da morte, a gente pode dizer, ainda há esperança. E esse salmo de Davi, Salmo 23, versículo 4, está falando disso exatamente. A exposição de Spurgeon nos seus escritos chamados Tesouro de Davi é muito lindo. Ele fala da forma indescritível, agradável deste salmo que foi cantado. E que foi cantado muitas vezes em camas de doentes terminais também, que ajudou a deixar o vale sombrio em tempos difíceis. E agora, em tempos difíceis de pandemia, ouvimos falar de milhares de mortes, pessoas que estão deixando o vale sombrio num tempo tão difícil como doentes moribundos. Mas sim, embora eu ande como se o crente não tivesse acelerado o passo, mas continuasse andando, andando calmamente com Deus, mesmo diante de uma pandemia, de alguma coisa tão assustadora. O andar aqui indica o avanço constante de uma alma que conhece o seu caminho, conhece seu fim, está seguro, está tranquilo. Resolve seguir o caminho, sente-se bastante segura a alma, perfeitamente calma, porque ela sabe, tu estás comigo. O santo moribundo não está agitado. O moribundo aqui, o que está morrendo, o que está agonizando, chegando aos últimos momentos de vida, ele não corre como se estivesse alarmado, ele está andando no vale da sombra da morte. Ele não fica confuso, porém. Ele é o crente. Ele nem fica envergonhado, ele é o crente. Ele sabe, tu estás comigo. E ele sabe, está atravessando o vale. Ele não está no vale, ele está atravessando através do vale. Ele está atravessando o túnel escuro da morte, mas ele sabe, vai emergir na luz da imortalidade. A morte não é a casa, diz Spurgeon, a morte é a varanda. A morte não é a meta, não é o fim, a morte é a passagem por ela é a passagem para a casa do Pai. Por isso diz, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não temerei mal algum. Ele diz, não haverá nenhum mal. Ele está dizendo com alta segurança, ele sabe que Jesus já afastou todo o mal. Ele diz, não temerei mal algum, como se até os seus medos, aquelas sombras do mal, tivessem desaparecido para sempre. Spurgeon fala uma coisa interessante, que os piores males da vida são aqueles que não existem, estão na cabeça, estão na consciência ou no subconsciente, na imaginação. Ele fala que se não tivéssemos problemas reais, não teríamos 1/10 das nossas tristezas. Quer dizer que 8 ou 9 partes da nossa tristeza são da nossa consciência, do nosso subconsciente. São males que, da imaginação, eles nem existem. E então ele diz, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não temerei mal algum, nem mesmo o próprio mal. Não irei temer nem o último inimigo, vou vê-lo como inimigo conquistado, um inimigo a ser destruído, porque tu estás comigo. Essa é a alegria do cristão. Dizer, tu estás comigo. A criança pequena, a criança de colo, mesmo bebê, uma criança que já cresceu alguns anos de vida, ela está tranquila no meio de uma tempestade. Seja num carro, numa viagem, num ônibus, num avião. Se ela está no seio da mãe, ela pode até dormir, ela está no seio da sua mãe. Basta que a sua mãe esteja com ela e ela estará tranquila. E deve ser suficiente para o crente saber que Cristo está com ele. É suficiente para você saber que Cristo está com você? Você poder lembrar do salmista e dizer, porque tu estás comigo, é suficiente?
Eu tive uma experiência em Sinop, no meu ministério, quando fui pastor na primeira igreja batista em Sinop, em 1989, 90. E uma das minhas ovelhas era o irmão Felipe Martim. Alguns aqui conheceram o pastor Samuel Martim, foi pastor aqui em Rondonópolis, na primeira igreja batista, foi secretário executivo do nosso campo aqui no Mato Grosso por muitos anos. Foi através dele que eu vim para Mato Grosso. Deus usou ele como instrumento para me trazer para Mato Grosso. E em Sinop, eu visitava, quando visitava a sua filha, o seu genro, e uma netinha muito linda, que o irmão Felipe tinha lá. E durante o tempo que eu fui pastor, ele teve um quinto derrame. Quinto derrame. Um homem muito forte, um espanhol muito forte. Mas o quinto derrame levou a ele a um semicoma. Eu vi uma vez uma história, quando eu era pastor, no meu primeiro ministério em Presidente Prudente, São Paulo, e eu não lembro o nome do pastor, mas eu lembro que ele era pastor da primeira igreja batista de Araçatuba, São Paulo, lá perto de Presidente Prudente. E ele contou um caso semelhante a esse que eu vou contar do irmão Felipe. Quando ele perguntou para aquela pessoa doente em semicoma, e Jesus? E essa pessoa respondeu tal qual o irmão Felipe vai responder. Naquele dia, visitando o irmão Felipe, após o quinto derrame, por um estalo do Espírito Santo, um toque do Espírito Santo, eu fiz a mesma pergunta. E lá estava o irmão Felipe deitado num semicoma, ele não abria os olhos, mas ele podia ouvir. E ele conseguia responder a gente. E eu disse, irmão Felipe, aqui está a sua filha, fulana, lembra dela? E ele fazia assim, não. Ah, aqui está o seu genro, fulano. Estou dizendo fulano porque eu não lembro o nome dele. Faz muito tempo eu não lembro o nome. Eu lembro do nome do irmão Felipe Martim. Ele fala, não lembro. Eu falei, e aqui está a sua netinha, que você ama tanto, tão querida. Lembra dela? Ele falou, não lembro. Por fim eu perguntei, eu aqui, pastor Walter, lembra de mim? Ele falou, não lembro. E então eu fiz aquela pergunta, irmão Felipe, e Jesus? E ele fez instantaneamente assim, colocou as mãos no peito e disse, Jesus está aqui comigo. Ele disse isso, Jesus está aqui comigo. Mãos, as mãos sobre o peito. Eu lembro isso do salmista Davi, porque tu estás comigo. E tenho em ti tudo que posso desejar. Tenho perfeito conforto, segurança absoluta, porque tu estás comigo, dizia Spurgeon, interpretando esse Salmo 23. Irmãos, é isso que eu quero dizer, compartilhar amor. Porque na hora de deixar o mundo, única coisa que vai fazer diferença, única coisa será importante, é se poderemos pôr a mão no peito e dizer, Jesus está aqui comigo. Oh, meus lábios te louvarão, porque o teu amor é melhor do que a vida. Tu estás comigo. É isso que eu quero dizer como tempo de compartilhar amor. Tempo de compartilhar conforto. As pessoas estão precisando de conforto. Eu tenho escutado pessoas, profissionais da saúde, jornalistas que estão comentando como está o ânimo, o humor das pessoas aí na sociedade de maneira geral. Estão falando assim, estão com medo, estão assustados, muitos não querem nem sair de casa por causa do medo. E nós temos o amor de Deus para levar as pessoas, o conforto, amor é conforto. Algumas versões traduzem a tua benignidade é melhor do que a vida. A nossa Almeida, século XXI, traduziu a palavra mais própria para o nosso tempo, que é amor. Benignidade é amor, é misericórdia, é amor, é compaixão, é conforto. Nós temos isso para levar como igreja. Nós, igrejas, estamos fora do templo, irmãos. Temos que ser uma igreja forte, levar conforto. Não levar coisas que assustam ainda mais as pessoas, que criam ainda mais pânico. Levar conforto. Igreja de Jesus leva conforto. Vamos compartilhar o amor. 1 João 4,18 diz, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de termos total segurança
e não termos receio, porque o perfeito amor lança fora todo medo, porque ele nos amou primeiro, diz o verso 19, nós somos amados do Pai, nós temos amor para compartilhar. Vamos compartilhar amor, vamos compartilhar conforto, como a irmã Lúcia fez ontem, que me trouxe tanto conforto com aquela letra, com aquele hino cantado. E aquele hino é baseado em Jó, as palavras de Jó, falando da brevidade e a fragilidade da vida humana, quando Jó fala sobre uma árvore que é cortada para uma árvore, ainda há mais esperança, mesmo que cortada, ela pode brotar novamente. Mas se um homem morre, tudo encerra. Então nós temos que trabalhar com as pessoas enquanto elas estão vivas, porque depois que morrer, tudo encerra. E devemos levar, então, a fé, levar esperança, levar amor. Nós devemos ser essa igreja forte, fora do templo. Uma igreja que está pronta para mostrar ao mundo que há amor em Deus, que há conforto no amor de Deus, que não precisa temer a morte, que não precisa temer a pandemia, mesmo que tiver que passar pelo vale da sombra da morte, mesmo que for se despedir desse mundo, poderá encontrar conforto em Jesus Cristo e dizer como salmista, não tenho medo, porque tu estás comigo. Eu tive a experiência de orar com pessoas moribundas, pessoas que estavam em estágio terminal, e o que eu fazia com elas era levá-las à compreensão que poderiam sobreviver ou partir, mas deveriam estar prontas para partir, mas partir com Jesus Cristo. E eu tive a felicidade de ver, eu lembro pelo menos 3 experiências maravilhosas, de pessoas que fizeram uma oração pessoal entregando a Jesus, sabendo que poderiam morrer, mas confiaram em Jesus, fizeram uma oração pessoal de confissão, e eu vi nitidamente que o seu semblante mudou e transformou completamente. E aquele semblante, então, de medo, de pavor, se transformou completamente em um semblante de paz, de serenidade, como que dizendo, o Senhor agora está comigo, o Senhor está comigo. E é por isso que essa frase de Stanley Jones é muito importante quando ele diz, nosso evangelho não termina na morte, mas em vitória, não em túmulos, mas em triunfo. Por isso, radiante otimismo vive em nosso coração. Meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos ouvintes, através deste canal, onde ele pode alcançar, onde ele pode chegar. Vamos compartilhar amor todos os dias. Vamos lembrar que a bondade, a misericórdia do Senhor nos seguem todos os dias. Vamos lembrar que o amor de Deus é melhor do que a vida, isso que temos que oferecer para as pessoas, o que há de melhor neste mundo é ter o amor de Deus no coração. Vamos compartilhar então esse conforto. Vamos dizer ainda a esperança, até para aquelas pessoas que estão em uma cama, um doente terminal, nós podemos levar conforto e dizer ainda a esperança. Nós podemos ajudar a pessoa a deixar o vale sombrio em tempos difíceis. Podemos e devemos ajudar a pessoa a atravessar o túnel escuro da morte e emergir na luz da imortalidade com o Senhor lá na glória. Não temer mal algum, vamos ajudar as pessoas a não temer mal algum. Como o salmista Davi, o Senhor está comigo, não vou temer mal algum. Vamos ensinar as pessoas a ter a maior alegria de dizer como o irmão Felipe, Jesus está comigo. Numa hora que ele não reconhece mais ninguém, nem uma filha amada, nem um parente chegado, ninguém, nem o seu líder espiritual, ninguém. Dizer assim, mas Jesus está aqui comigo. Vamos ajudar as pessoas a ter essa alegria, a alegria do cristão, que diz, o Senhor está comigo. Tu estás comigo, tenho em ti tudo o que posso desejar, tenho perfeito conforto e segurança absoluta, pois tu estás comigo. Vamos, irmãos, assim, compartilhar amor, porque Jesus diz que está conosco todos os dias, quando nós entregamos a Ele o nosso coração, a nossa vida pertence somente a Ele. Se você já teve essa experiência, lembre-se sempre de dizer, porque tu estás comigo, Senhor, não tenho medo algum. Eu vou ajudar alguém
a ter essa mesma experiência, este mesmo amor, essa mesma alegria que o Senhor proporcionou a mim também. Tempo de compartilhar a fé, a esperança e o conforto. Que Deus nos abençoe. Sejamos assim fiéis, servos do Senhor Jesus Cristo no mundo assustado e que pode ainda também encontrar a esperança e a alegria da vida em Jesus. Amém.